outras vitórias. E na primeira noite que eu estive aqui, eu abordei o tema da primeira vitória que aconteceu no céu. Eu vou tentar ser o mais resumido possível e espero que vocês compreendam. Hoje no mundo existem muitos questionamentos sérios. Por que Deus permite isso? Por que isso? Por que aquilo? Mas se a gente não conhecer a realidade bíblica, nossos questionamentos vão continuar cada vez mais fortes, a ponto de nós duvidarmos de Deus, que Deus é amor. E é por isso que a Bíblia fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Você sem conhecimento, você vive com aquilo que você pensa. E quando você busca e adquire conhecimento, você vive às vezes com a realidade. Eu acredito que a maioria de vocês em algum momento, uma moto, uma máquina ou uma TV, algum equipamento seu deu problema. E você até mexe, mas descobriu que aquilo ali estava sendo difícil. E foi até uma autorizada ou um especialista. E ali em poucos segundos aquele especialista resolveu aquilo que você não conseguiu resolver. E nós, com a nossa mentalidade, e às vezes nós conseguimos resolver muitas coisas rápidas, imediatas, nós achamos que as coisas de Deus são assim. Mas as coisas de Deus precisam de tempo, irmãos. E quando a Bíblia registra tudo, uma história de 6.000 anos, e a história da Bíblia ainda continua sendo contada, porque Deus, Ele escreveu ela num período menor, mas a Bíblia continua sendo a palavra viva ainda, porque tem terremotos, guerra, falta de amor. Então a Bíblia ainda está sendo escrita, as profecias estão se cumprindo, as trombetas vão se tocando dentro do Apocalipse, as igrejas, períodos do tempo, a estátua, tudo isso são períodos de tempo e que está dentro da dinâmica de Deus. Agora, se você conhece Deus de maneira muito superficial, o que acontece? Essa dinâmica não tem sentido para você, e você acha que está tudo atrasado. Tem até um texto de Pedro que diz que Deus é longânimo para conosco, que não quer que nenhum se perca, mas Ele também tem permitido, porque Ele colocou lá no início, Ele não mudou a regra do jogo. Ele não mudou a regra do jogo ainda é a regra. Ele é longânimo para conosco, Ele não quer que nenhum se perca. E Ele diz: o Evangelho será pregado em todo mundo, então virá o quê? O fim. Mas eu lhe pergunto nessa noite: quantas pessoas realmente estão interessadas pela volta de Jesus? Essa semana eu disse aqui que na Bíblia tem 1845 vezes referentes à volta de Jesus. Textos que são referentes à volta de Jesus. Às vezes nós temos dificuldade de saber um texto, mas se a gente entende que a palavra de Deus é alimento, e se a gente não come desse alimento, a gente está entendendo o quê? Que esse alimento não tem importância. E é por isso, irmãos, que é muito difícil de compreender e aceitar o que está acontecendo no mundo. Por isso que é muito difícil de entender, porque está tendo guerra, porque está morrendo tanta gente inocente. Mas será que de fato são inocentes? Ou nós estamos colhendo porque nós não fazemos a nossa parte? Porque Deus tem clamado em toda a história para que o povo se converta, se arrependam, se entreguem. Porque se vocês entenderem a mensagem bíblica, vocês vão descobrir que o mal começou no céu. Deus interveio lá. Jesus venceu lá no céu. Foi expulso para a terra. Eles tentaram um casal, cederam, o pecado entrou no mundo. Jesus veio e morreu por essa humanidade. Então o nosso problema, irmãos, não é tão grande mais, porque na cruz foram cravados nossos pecados. Na cruz foi então colocado ali o que precisava ser colocado. Alguém morrer no nosso lugar. E às vezes a gente olha para o Calvário e fica imaginando a cena, sofrendo pela cena, e esquece de se libertar dos seus pecados.
A morte não é pra gente, a morte de Cristo não é um episódio dramático para a gente aceitar Jesus como coitadinho. Ele não é coitadinho, ele reina, ele está no controle, e ele sofreu no meu e seu lugar porque ele nos ama. É coitadinho um pai que cuida de um filho? Eu faço o possível, meus filhos não são coitadinhos, eu estou sendo pai, Deus está sendo pai. Se a gente ficar olhando para a morte de Cristo, porque ele morreu, e a gente ficar se entregando a ele por causa de dó dele, alguma menina que namora algum rapaz por causa de estar com dó dele? Isso é amor? Isso é fantasia, é burrice. Nós temos que agir pela razão. E se você for uma pessoa que está buscando pela razão, está buscando pela Bíblia, porque a razão nossa hoje é a Bíblia, é a única verdade que nós temos, que já tem passado o tempo e ela não tem passado, porque a palavra de Deus diz: passaram os céus e a terra e as minhas palavras não passarão. Então, nas 2 noites a gente apresentou um pouco dessa trajetória, foi bem detalhado os pontos, e a gente percebe que a guerra que começou no céu foi expulso de lá, na cruz Jesus venceu, mas Jesus ainda não pôde pôr um fim no pecado e no mal. Ontem assistindo uma mensagem de um pastor, junto com o pastor Rodrigo Silva, e o camarada dizendo que o inferno, ele crê que o inferno as pessoas vão queimar para sempre. Mas nós adventistas, graças a Deus, cremos diferente. Imagina se um dos meus filhos, depois de adultos, extravia do caminho, e aí eu vou no céu, e quando eu olho para baixo, para um lugar, sei lá, que está o desse inferno, e aí eu vejo meu filho queimando para sempre, eternamente para sempre. A Bíblia então não se cumpre, porque a Bíblia diz que Deus vai acabar com o mal. Se ele não termina de queimar, o mal acabou? Então a gente tem que cuidar com falsos ensinamentos, falsos profetas, falsos mestres, porque eles só atrapalham a gente crer. E se a gente não é um estudioso da Bíblia, qualquer um que fala sobre isso, a gente começa criando ideias, mas sem fundamentos. E é por isso que Jesus falou que a nossa casa não se constrói na areia. A religião nossa não pode ser uma religião fácil. Não é que Deus quer coisa difícil, mas tem que ter fundamento. E para ter fundamento, você precisa estruturar, você precisa cavar, você precisa escolher um bom lugar. E nesta noite, irmãos, eu quero abrir mais uma parte da Bíblia dizendo, Isaías 55, 6 diz que busque o Senhor enquanto você pode achar, invoque enquanto Ele está por perto. Eu quero dizer mais para você, a festa já está preparada, a boda do Cordeiro já está pronta, o que precisa ficar pronto ainda é a igreja de Deus. Deus tem pedido que a mensagem seja pregada, e se eu estiver pronto, eu estou envolvido na missão, e se eu não estou pronto, é porque eu estou ainda agarrado no mundo, e eu preciso ainda de conversão. Quando Jesus disse que é para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, hoje de manhã eu tive o privilégio de fazer uma mensagem dentro da empresa Frutimel. 6h30 da manhã eu estava lá. E lá tem um grupo grande de funcionários. Não sei se tem alguém que trabalha no Frutimel. Eu estava lá hoje de manhã e falei um pouquinho sobre o capítulo 6, sobre a ansiedade, sobre o medo, sobre a volta de Jesus. Amigo, nós temos que pregar o Evangelho. Uma empresa dessa abrir a porta para a gente pregar. Nós estamos vivendo um tempo muito especial na terra. Tempo bom. Ainda não estamos sendo perseguidos no nosso país. Existem alguns lugares do mundo que já tem perseguição. Existem alguns lugares do mundo que não pode abrir mais igrejas. E nós temos que fazer a nossa parte aqui, irmãos, porque Deus tem um jeito de resolver lá. Agora, se a gente ficar olhando para lá e falar assim, Jesus vai demorar e eu vou continuar fazendo coisa errada, será que Jesus vai voltar algum dia? E aí muitos só se arrependem dos seus maus caminhos quando estão no leito da cama com sofrimento e dor.
Amigo, se você carrega um peso, um fardo, uma cruz, abandone ela essa noite. Abandone. Largue esses pecados. Joga eles na profundeza do mar. Deus quer que você esqueça desses pecados, porque Ele já morreu por esses pecados na cruz. A Bíblia diz agora, pois não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus, irmãos, é permitir que Ele nos dê um novo coração. Como diz o texto de Ezequiel, e Ele diz, dar-vos-ei um novo coração. Tem gente que tem orgulho de dizer, meu jeito, pastor. Amigo, eu não quero do meu jeito, eu quero do jeito de Deus. E eu peço a Deus, eu estou um pouco estranho ainda pelo que Deus é. E eu falo para Deus, me molda, Senhor, me prepara, me ajuda a chegar lá. Sabe? Eu não vejo mais motivo para viver nessa terra. Eu não vejo mais sentido nessa terra. Quando eu vejo bons sofrendo, quando eu vejo inocentes sofrendo, eu fico olhando, quem gosta disso? Aquele que foi vencido no céu, aquele que foi vencido na cruz e que vai ser vencido dentro de você. Aí o fim do mal vai cessar. Porque quando Deus puder separar os salvos dos perdidos, quando Ele puder levar os salvos para o céu, e quando esses salvos estiverem numa mesa, participando da ceia, mas que também é a boda do Cordeiro, onde nós todos os salvos estaremos sendo coroados por Cristo Jesus, pelos anjos, e nós estaremos ali num momento de alegria e de salvação eterna. Ali não vai haver mais morte, ali não vai haver mais pranto, ali não vai haver mais dor. Você sabe para quem? Para nós os salvos. Porque na terra ficou um grupo que faz parte da segunda ressurreição. A Bíblia diz isso no Apocalipse, diz em outros textos também. Aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição vão ressuscitar para a vida eterna. E aqueles que fizerem parte da segunda ressurreição para a sua destruição. Mas quando é que nós vamos definir de que lado estamos? Quando é? Você está esperando o quê? Agora, se você quer ser médico, você estuda e paga para estudar. Deus está te cobrando alguma coisa? Se você quer ser especialista numa empresa, você paga para estudar. Ou você tem que entrar na escola pública, mas você tem que, suar. E não precisa nem estar calor assim, né? Você soa estudando, quebra a cabeça, esquenta a cabeça. A gente não paga o preço para tudo. O carro que você anda, você não paga o preço. A casa que você mora, você não pagou o preço. Se ela é sua, você já pagou. Se ela é aluguel, você paga. Nada é de graça, irmãos. Mas tem uma coisa, a salvação é de graça. E qual é o preço que você paga para desfrutar da salvação? Entregar a sua vida a Jesus. E eu vou contar a história de alguém que esteve um dia na presença de Jesus. No capítulo 15 de Lucas tem a história de quem? De alguém? O filho pródigo. O filho pródigo representa alguém que conhece a Deus e que agora abandona a igreja e vai embora. E com o tempo ele descobre que aonde ele foi é um lugar péssimo, terrível, sem a proteção do pai, sem os cuidados do pai, sem a legalia do pai. E esse rapaz então retorna, depois de ter quebrado a cara, perder tudo que tinha, ele volta sujo. E algumas pessoas têm me dito, pastor, eu vou resolver a minha vida primeiro, Israel. Eu quero consertar a minha vida primeiro. O conserto da sua vida não é você trocar de roupa, irmão. O conserto da sua vida é você ir a Jesus, que é Ele que lava os seus pecados. É Ele que te limpa das suas impurezas. É Ele que vai sarar as suas enfermidades. E aquele pai então recebe o filho, e ao ver o filho vindo de longe, a Bíblia diz
Aquele pai com um sorriso no rosto diz para todos os seus funcionários: prepara o que tem de melhor. Agora, para que aquele filho entre na casa, ele precisou ser o quê? Lavado. Ele precisou aceitar as vestes. Amigo, o que Jesus está pedindo para te salvar é só isso. Ele não pede para você tomar um banho lá fora. Ele não pede para você resolver seus problemas lá fora. Ele quer que você venha com seus problemas, porque na entrada, aqui, você aceitando Jesus, você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Aquele banho que aquele rapaz tomou foi o batismo dele. Nós precisamos estar prontos, irmão. Nós precisamos entregar nossa vida a Jesus. Jesus está nos chamando. Jesus está nos convidando. Jesus está querendo que você entregue, que você diga assim: já não sou mais eu, Cristo vive em mim. Amém. E para a honra e glória do nosso Deus, nesta noite nós temos um grupo especial aqui na igreja que vai dizer isso, perante vocês e perante o céu. E eu vou convidar aqui à frente então todos os batizandos. É um pequeno grupo, não, um grande